demarcação de terras indígenas é um dos assuntos discutidos na terceira e última reportagem da série sobre empregos na floresta. Você vai ver a realidade do povo chavante de Maranoa-Sede, que teve seu território finalmente demarcado em 2012. Esses indígenas, aos poucos, vêm reconstruindo o meio ambiente do território que foi totalmente arrasado ao longo dos anos. A matéria e a série têm a assinatura de Paulo de Moura. Às margens da rodovia BR-158, no estado do Mato Grosso, fica o território indígena Maranoa-Sede. O cacique da aldeia, Damião Paridzané, era criança quando começaram os conflitos pela posse da terra na região. 59, 60 mais ou menos, o branco veio vindo cada vez e atravessando o rio Araguaia e Rio das Mortes, e invadindo aldeias e morrendo de tiros, muita gente. O povo chavante de Maranoa-Sede, eles foram expulsos do seu território, né? Foram transferidos compulsoriamente em 1966 para a terra indígena São Marcos, para a missão salesiana de São Marcos, né? Eles sofreram um processo de epidemia de sarampo também, ao chegar em São Marcos, na missão. Meu pai faleceu 2 dias depois. Irmão mais velho, 3 dias depois, faleceu. Criança mais pequena, meu irmão, faleceu no mesmo dia. E sempre lembro da minha sonha, queremos retomar de novo da nosso território. Depois de 5 décadas de lutas, finalmente, em dezembro de 2012, essas terras foram devolvidas pelo governo brasileiro para esses índios chavante. O juiz deu a sentença e nós já entramos. Recuperamos aqui, fizemos um acampamento lá embaixo e começamos a limpar para fazer a aldeia. Dos 165 mil hectares do território demarcado pelo governo federal, 104 mil estavam desmatados. Nós ganhamos porque antigamente, os índios habitavam no Brasil. Habitavam o Brasil, então temos grandes direitos para conseguir a conquista da terra. Quando vocês entraram aqui de novo, como estava esse ambiente aqui? Não tinha nada, só tinha grade. Não tinha nada, nem... Pasto? Só pasto. Acabaram a natureza toda. Não existe estrada. Não existe pasto. Aqui é mata fechada. Por isso que chama matos perigosa. Nossa língua, Maranoa-Sede. Porque mato é virgem, fechado. A realidade ambiental do lugar obrigou os índios a se adaptar. Aos poucos, o território começa a se transformar. Aproximadamente 980 índios vivem na aldeia. Onde era pasto, eles plantam milho e principalmente a mandioca. Esses adolescentes estão no período de reclusão. Praticamente não participam da vida social da aldeia. Eles se preparam para o ritual da furação de orelha. É o momento em que os meninos se transformam em homens chavante. Neste terreno, eles plantam mandioca e sementes de árvores nativas da Amazônia e do Cerrado. Os adolescentes vão aprender a caça, roça, pescar. A minha ideia, a minha futura que quer florestar. Esse aqui, a minha terra, porque agora é a nossa terra. Em 2011, os chavante de Maranoa-Sede entraram para a rede de sementes do Xingu. Somente as mulheres participam. No primeiro ano, eram 10 coletoras. Hoje, esse número cresceu para 78. A experiência com a rede de sementes do Xingu, ela começou através da articulação Xingu-Araguaia, que é uma articulação de 5 entidades que atuam na bacia hidrográfica do Xingu e Araguaia, com povos indígenas e assentados, né? A bacia do Xingu, ela é uma bacia com uma das maiores diversidades socioambientais do Brasil. 16 povos indígenas residem dentro do Parque Indígena do Xingu. E todas as nascentes, quando esse parque foi demarcado, elas ficaram fora dessa demarcação. Então,
Tudo que acontece fora do Parque Indígena do Xingu corre para dentro do Parque do Xingu. Sobretudo as questões ruins referentes aos agrotóxicos, assoreamento dos rios. Os fazendeiros, mesmo com modelo de ocupação diferenciado, um modelo agrícola diferenciado, pela legislação, eles têm a obrigação de preservar as APPs, né, a reserva legal. Então, diante dessa necessidade, os fazendeiros também estavam procurando semente para fazer esse trabalho, e a gente começou a incentivar aqui os Chavante também, que estão dentro da bacia do Xingu, a coletar essas sementes. Em 2013, a renda gerada pela comercialização das sementes foi de R$ 2.273, pouco ainda. Mas a atividade é importante porque ajuda a recompor ambientalmente o território chavante. Reflorestamento para botar aves e comer o fruto da terra, que é bom para alimentação saudável. E o que a senhora espera para o futuro da aldeia? Espero que os jovens, eles pensam assim, de não perder essa cultura de sustentabilidade. O que significa essa palavra sustentabilidade? Sustentabilidade que a gente quer, que é produto da terra que vem, sem comprar, sem gasto. Viver da natureza. Viver da natureza. Vamos continuar falando da relação de empregos e floresta. Agora comigo aqui no estúdio, o Paulo Petersen. Ele é engenheiro agrônomo e coordenador executivo da SPTA Agricultura Familiar e Agroecologia. Você pode participar com a gente enviando perguntas e comentários pelo telefone ou pelo Twitter. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Tiago. Quero saber como é que está a situação da agricultura familiar no nosso país. A agricultura familiar no Brasil, ela é um setor bastante expressivo do ponto de vista social e econômico. Produz 70% do que a população brasileira se alimenta, mas ocupa tão somente 20 e poucos por cento, 24% da área. Portanto, mostra uma grande eficiência econômica e também de promoção da segurança, da soberania alimentar e nutricional da população brasileira. É um setor bastante importante e que esse ano foi reconhecido internacionalmente pelas Nações Unidas, porque declarou o ano de 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E o Brasil é um país reconhecido internacionalmente como indutor de políticas específicas para esse segmento. Então, ela é um setor bastante importante, mas ao mesmo tempo muito ameaçado. Ameaçado pela expansão do grande agronegócio. O grande agronegócio ele se expande com a fome de terras, quer dizer, ele depende cada vez mais de terra para reproduzir sua lógica econômica, baseada em monoculturas, baseada em exportação, e isso faz com que pressione o espaço disponível para a agricultura familiar. E esse avanço também vai para a floresta, né? Esse avanço vai para a floresta, esse avanço vai para áreas de conservação, para áreas indígenas, como a gente acabou de ver na matéria, para áreas quilombolas, tanto é que existe a bancada ruralista, que representa politicamente esse setor no Congresso, vem de tempos em tempos enviando propostas de lei para afrouxar a legislação brasileira, como foi o caso do Código Florestal. É uma expressão disso. As mudanças do Código Florestal, na verdade, o fundamento dela é a possibilidade de abrir espaço para o grande agronegócio. E agora, mais recentemente, ano passado, o envio da PEC 215, que transfere para o Parlamento as prerrogativas da FUNAI e do IBAMA para homologar áreas indígenas e áreas de conservação. Você falou das mudanças do Código Florestal, eu queria que você falasse quais são essas mudanças. Essas mudanças, na verdade, elas alteram formas de regulação fundiária. Quer dizer, a Constituição brasileira prevê a função social e ambiental da terra. As áreas privadas, elas necessitam ter uma determinada parcela da sua área em proteção. E esse novo Código Florestal, ele afrouxou essas regras, diminuiu
às exigências das regras ambientais, permitindo exatamente que as monoculturas avancem em cima de áreas onde antes era necessário, por lei, conservar. Você falou rapidamente de políticas públicas. Eu queria saber quais são as políticas públicas para a agricultura familiar. O Brasil, ele lançou já há mais de 15 anos, ele lançou o primeiro grande programa, digamos, voltado para a agricultura familiar, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que é um programa de crédito para incentivo à produção da agricultura familiar. Mais recentemente, tem uma série de uma nova geração de políticas públicas, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Existe um programa importantíssimo que foi lançado há 5 anos atrás, que foi a necessidade de que 30% da alimentação escolar seja comprado diretamente da agricultura familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, existe um conjunto de políticas articuladas em benefício da agricultura familiar. A política de extensão rural, por exemplo, é outra, de assistência técnica e extensão rural. Existem várias políticas públicas. O Edmar de Limar, obrigado pela sua participação e se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura, em especial no Jornal Futura. Ele é de Santo André. Qual é o estado que mais contribuiu para a agricultura familiar e para o respeito ao meio ambiente? Olha, na verdade, existem alguns estados que são caracterizados por uma grande densidade da agricultura familiar. Eu diria que no sul do Brasil, o estado de Santa Catarina, o estado do Espírito Santo é um estado que tem uma grande densidade, uma grande presença da agricultura familiar. Agora, existe uma certa contradição, que exatamente eu estava falando das políticas, essa relação entre agricultura familiar e meio ambiente. Muitas das políticas, e sobretudo as políticas de crédito, induz a agricultura familiar a se comportar na mesma lógica que o grande agronegócio. Ou seja, trabalhar com monoculturas, trabalhar com grande dependência de insumos agroquímicos. Isso faz com que aquela relação positiva que a agricultura familiar tem com o meio ambiente, ela comece a ser desfeita em função de uma indução de políticas públicas na direção dos grandes mercados. Então, a agricultura familiar ela começa a ficar subordinada a interesses do grande agronegócio, embora ela permaneça familiar. Paulo, vou fazer o seguinte, vou dar ao telespectador o seu site, o site da SPTA, que é aspta.org.br, que você tem muito mais sobre o trabalho do Paulo e também sobre a agricultura familiar. Muito obrigado pela sua vinda, uma boa tarde, tá? Obrigado, Tiago. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta em minutos.